Meus amados, meus queridos irmãos, nós estamos de volta, mais uma vez trazendo uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a revista de adultos da CPAD. Nós ainda estamos estudando sobre o livro de Jó. A lição desta feita é a lição de número 6, que tem por tema a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem. É uma indagação no tema aonde nós vamos discutir esse tema, discorrer uma pré-aula com base nesse tema. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso comentário, eu quero só pedir a você que pela primeira vez está nesse canal, que você se inscreva, deixe o seu like, compartilha, e você que sempre assiste, sempre recorre a esta ferramenta, mas nunca se inscreveu, se inscreva porque você está nos ajudando a chegar mais longe. Então, você se inscrevendo está contribuindo de uma forma direta para que esta ferramenta ela chegue em lugares mais longes, com o objetivo de ajudar a professores, superintendente, aqueles que se interessam por escola bíblica dominical. Então, nós iremos falar com base aqui no texto, o texto áureo, que é em Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8, que diz assim, acompanhe comigo. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenha visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Esse é o nosso texto áureo. Vamos agora para a nossa verdade prática, que diz: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Então, nós percebemos aqui que a nossa verdade prática, que é o âmago de toda a nossa revista, a nossa lição, que será ministrada nesse domingo, nós sabemos que ela está contida de uma verdade, reafirmando que Deus tem interesse em abençoar a todos aqueles que a Ele se chega, com o coração contrito, com o espírito quebrantado. A leitura bíblica em classe se encontra em Jó, capítulo 4, do verso 1 ao 8, capítulo 15, do 1 ao 4 e o 22, do 1 ao 5. Então, essa leitura é que vai ser lida com a classe geral. O objetivo geral da nossa lição diz: destacar o pensamento teológico de Elifaz, que faz uma defesa contundente da religião tradicional, segundo a qual somente os pecadores sofriam. E já os objetivos específicos, que é um dispositivo que a nossa revista traz, onde nós precisamos aplicar na nossa aula, na nossa lição. E o primeiro diz: apontar a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva. O segundo, mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado e quebra da tradição religiosa. E o terceiro é identificar o abismo que Elifaz diz existir entre o Criador e a criatura. Então, meus irmãos, esses três objetivos eles vão ser aplicados na nossa lição, um em cada ponto, e a gente precisa sempre examinar e levar esses objetivos específicos para a nossa classe. O ponto central da nossa lição diz: não só os pecadores sofrem. Então, a gente percebe que a teologia de Elifaz, ela até hoje, ela existe nos nossos dias. Até hoje, ela ainda tem espaço no meio das nossas igrejas. E é por isso que eu sempre digo que essas revistas, elas vêm para esclarecer muita coisa. Elas vêm para tirar muitas dúvidas. E hoje nós vamos aprender que segundo a teologia de Elifaz, só quem sofre são os pecadores. É como que se eles estivessem plantando e eles estão colhendo. Mas, na verdade, a teologia verdadeira, que é a vida de Jó, a gente aprende que era o contrário do que Elifaz pensava e dizia. O justo também sofre. O dia mau ele vem tanto para o justo como para o ímpio. Porque o que vai definir a nossa diferença diante de uma tribulação, diante de uma adversidade, é a nossa reação. E foi isso que
Jó demonstrou diante de toda aquela problemática que ele se encontrava, diante de toda aquela provação que ele estava em meio, a reação dele foi de um justo, de uma pessoa que confiava em Deus. E nós vamos começar com a afirmação de Elifaz, ou com o pensamento de Elifaz, aonde ele tinha uma crença de que todas as pessoas que sofriam, elas recebiam a sentença e que todo mundo contemplava. E o pensamento que nós vamos estudar, teológico de Elifaz, todos nós sabemos, estamos acompanhando a leitura desde o primeiro capítulo, e vamos, com a graça de Deus, terminar até o capítulo 42. Elifaz é um dos 4 amigos de Jó, e ele tinha esse pensamento distinto. Perceba que cada amigo de Jó, eles têm um momento no livro que eles vão discorrer sobre o que eles achavam do sofrimento de um justo, como eles interpretavam. Nesta lição nós vamos entender a visão que Elifaz tinha do sofrimento de Jó, ou de uma adversidade quando chegava na casa de alguém. E nós vamos ver que essa teologia de Elifaz, ela vai procurar a todo custo mostrar que Jó ele tinha falhado em algum lugar na sua história, em algum momento na sua vida, que Jó em algum momento ele tinha deixado escondido ali um erro, e agora a conta chegou. Isso na visão de Elifaz. Mas quando nós olhamos aqui e chegamos ao final dessa lição, nós vamos ver que o pensamento de Elifaz, ele não era a verdade que estava sucedendo na vida de Jó. Então eu te convido a ficar comigo até o final desta pré-aula e com certeza fazer um bom uso deste dispositivo, desta ferramenta. Eu quero iniciar com a introdução que diz assim: nesta lição estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Nesse sentido, veremos que para Elifaz a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Perceba aqui, meus irmãos, que o interessante é que a teologia de Elifaz, ela tinha uma base. Ela estava edificada, sustentada sobre uma base. Qual era a base? A justiça retributiva. O que é a justiça retributiva? É o processo onde a pessoa faz mal e a vida se encarrega de retribuir esse mal. É aquele mesmo provérbio que é muito conhecido, onde diz que aquele que semeia vento, ele colhe tempestade. Aquele que cava uma vala, dentro dela ele cai. Então a gente percebe que esse era o pensamento de Elifaz. Até, em parte, ele tinha uma certa razão, no sentido de que ele só considerava que o justo sofria, que a tribulação só bate na porta dos injustos. Ele não acreditava que os justos também poderiam sofrer. Então, a meia verdade aqui é que ele só acreditava que a condenação vinha para o lado dos injustos. Não tinha a perspectiva, a visão de que Deus poderia também estar, através de uma luta, através de uma adversidade, através de um problema, estar forjando o caráter do seu servo, estar forjando, trabalhando na vida do seu servo. Então nós precisamos ter bastante cuidado ao afirmarmos essa teologia como sendo a primeira e sendo a mais próxima da verdade. Nós percebemos que ele dentro dessa, ou sustentado com essa base, que nós vamos acompanhar aqui nos nossos tópicos desse primeiro ponto, que vai falar sobre a justiça retributiva, a lei da semeadura. Então, existem fatos que realmente isso acontece, mas não é uma regra geral. E a gente vai tirar todas as dúvidas nesta lição. Então, fica com a gente e com certeza no final você vai
chegar no final desta pré-aula, dessa videoaula, com todas essas dúvidas esclarecidas. O primeiro tópico fala os pecadores no contexto da justiça retributiva. O primeiro tópico fala a lei da semeadura e da colheita. Perceba que a lei da semeadura e da colheita, ela é uma lei que todos nós cristãos sabemos que é uma lei que ela não pode ser ignorada. Ela existe. Gálatas, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz que de Deus não se zomba, o que o homem plantar, isto ele ceifará. Então esta lei, ela pertence tanto ao reino vegetal, da lei da semeadura, quanto nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Só que nós precisamos partir do princípio de que a lei da semeadura ela é válida para ambas as partes, para o justo como também para o injusto. O justo que pratica justiça, ele vai colher justiça. O injusto que pratica injustiça, ele vai ceifar, e a colheita dele vai ser grande em condenação. Então nós precisamos entender que essa lei ela é real. Perceba o que o comentarista diz aqui no princípio, diz assim, depois de afirmar um princípio oriental de cordialidade, ele se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva. Ela está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio de ortodoxia teológica que não pode ser contraditado. Perceba que o que sustentava o pensamento de Elifaz era o que a religião contemporânea dizia. Então ele não abre a boca por abrir, ele não fala por falar, ele fala com base, conhecimento de causa, conforme a cultura da época, conforme a ortodoxia da religião da época. A gente percebe que ele era um filósofo, ele era alguém que conhecia, que tinha um conhecimento vasto. Ele estava com base nessa religião da época, mas a gente percebe que o sofrimento, ou o que ele queria explicar, ele faz acerca de Jó, e o sofrimento de Jó, ele vai de encontro a todo o conhecimento que ele faz. Ele vai na contramão do que ele julgava estar acontecendo com Jó. Então, todo esse desenrolar, Jó vai ainda ter a oportunidade de falar acerca disso, e nós vamos ver nesta lição. O tópico de número 2 fala: o homem colhe o que plantou. Inicia da seguinte forma: essa primeira parte de seu discurso compreende os capítulos 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Perceba que ele estava defendendo a sua teologia com fatos. Ele mostrava e comprovava de que o que ele estava defendendo era com base no que ele conhecia, no conhecimento que ele tinha adquirido em toda a sua vida. Ele acreditava que o que o homem semeasse, o homem ia colher. E a gente percebe que quando ele leva essa teologia para aplicar no contexto em que Jó está inserido, não dá muito certo, como acabei de falar. O contexto de Jó, ele vai de encontro a essa teologia, vai na contramão. A teologia diz uma coisa e Jó vai ao contrário disso. Então nós precisamos sair conscientes de que essa teologia que ele faz, ela não traz nenhuma evidência de que é aplicável no contexto de Jó. Ela pode até ser aplicada, mas em circunstâncias ou em uma outra história, em outro contexto, em um outro pano de fundo, mas já nesse caso específico de Jó, ela não tem como se enquadrar. Vamos passar para o terceiro tópico desse primeiro ponto, que diz a queixa de Jó. Inicia da seguinte maneira: em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz. Essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado
por uma lei moral, de causa e efeito. Há uma recompensa para os bons e a punição para os maus. Elifaz não estava de modo errado, mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente. Perceba que nesse tópico é esclarecido e você precisa dar ênfase no momento que você estiver ministrando essa aula diante da sua classe, para que não saia nenhuma confusão, nesse ponto com a sua classe. Porque Elifaz tinha razão? Tinha em alguns pontos, mas não quer dizer que é uma regra geral. Como eu falei, nessa circunstância, no contexto de Jó, não se aplicava. E é por isso que Jó ele contesta essa teologia de Elifaz, aonde Elifaz tinha por base aí as causas e os efeitos, sendo aplicado e tendo por base aí essa justiça que ele demonstrava. A síntese do tópico primeiro diz: Elifaz traz a lei retributiva da semeadura e da colheita, mas Jó contesta essa lei em relação a si mesmo. Perceba que a síntese conclui dizendo que Jó contestou a teologia de Elifaz em si mesmo. Ou seja, essa teologia ela não tinha espaço no contexto em que Jó se encontrava. Ponto de número 2. Anota aí. Os pecadores no contexto da tradição religiosa. Os pecadores no contexto da tradição religiosa. Agora, nesse ponto, vai esclarecer de uma forma nítida para nós como é que os pecadores eles se enquadravam, eram enquadrados dentro da religião da época de Jó. O primeiro tópico vai falar sobre a ortodoxia engessada. E eu quero ler o primeiro parágrafo para servir de base, que diz assim: em seu segundo discurso, Elifaz argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito, e tu tens feito vão o temor e diminuísse os rogos diante de Deus. Perceba que o que ele faz, ele inicia na fala de Jó, dizendo que Jó está, de uma certa forma, ignorando os princípios que regia a ortodoxia. Mas Jó ele tinha uma visão mais ampla neste assunto, e Jó entendia que a ortodoxia da época ela estava engessada. E é bem verdade que nos nossos dias a questão da religião ela vive nesse contexto de engessamento, tanto na época de Jesus, da mesma forma. Na época do apóstolo Paulo, da igreja primitiva, a gente também presencia fatos semelhantes a esse, em que Jó, como sendo o autor dessa, vamos dizer, dessa temática de que Elifaz estava a defender, a gente entende que Jó ele fala também com propriedade, Jó ele fala com conhecimento também de causa, ainda que a experiência, o conhecimento e a sabedoria de Jó ia de encontro ao que Elifaz acreditava, ia de encontro ao que a religião da época dizia. O segundo tópico diz: uma ameaça à tradição religiosa. Perceba que o que diz aqui no segundo ponto diz assim: a partir do versículo 7 do capítulo 15, Elifaz apela para a tradição religiosa como forma de validar o seu princípio teológico. Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encarnecidos e idosos, muitos mais idosos do que teu pai. Perceba que o que ele faz está querendo informar a Jó que ele é ignorante acerca do que Jó está falando, que ele desconhece, mas de uma certa forma ele também quer se opor a esse conhecimento por ignorância, por não conhecer, por não ter acesso ao que Jó tinha. E aí é onde ele faz essas indagações. É como que se fosse nos dias de hoje, Elifaz estivesse dizendo: o que Jó pensa, quem Jó pensa que é para falar assim? O que Jó acha que ele sabe e nós não estamos sabendo? O que Jó acha que o pai dele sabia que os outros não sabiam? Então a gente entende que ele já sem argumento,
ele já sem conhecimento, e Jó, quando começa a falar, vamos dizer, tirar as estruturas, desmontar a estrutura que ele faz estava montado em cima. Então perceba que ele é desarmado, acerca dessa ideia, dessa teologia que ele defendia. E o terceiro tópico do segundo ponto fala um defensor celeste. Inicia assim: em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente ao argumento de Elifaz. Aqui não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética, conforme fazemos em salmos, orações e súplicas, recitando assim. Isso evita um literarismo rígido e que empobrece o sentido do texto quando este é poético e, consequentemente, transforma Jó em um sacrilégio. Perceba aqui que o comentarista está descrevendo para nós é algo que Jó ele começa a transferir ou colocar em pauta diante de Elifaz algo que é sublime, mas que tem que ser interpretado como o texto foi escrito, num sentido poético e não no sentido literal, porque senão a gente vai, de uma certa forma, como diz a própria lição, empobrecer o texto, tirar o brilho, tirar a vivacidade, tirar, vamos dizer, toda a sabedoria. Porque o texto ele foi escrito de uma forma poética, para ser lido de uma forma poética, para ser interpretado de uma forma poética, para ser repassado de uma forma poética. Quando você leva isso para o lado literário, você acaba tirando o objetivo da qual o texto foi escrito. Então nós precisamos ter cuidado com relação à escrita também e à interpretação em especial desse texto, desse tópico. O ponto de número 3 da nossa lição fala os pecadores diante de um Deus infinito. Primeiro tópico, Deus não se importa com quimeras humanas. Em seu terceiro discurso, ele apela para a transcendência divina ao atacar Jó. A grosso modo, transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador que ressalta a sua superioridade em relação à criatura. Em outras palavras, de uma forma bem simples, bem objetiva, que todo mundo entenda, o que o tópico quer dizer, quer nos informar, é que o Elifaz aqui, ele começa a apresentar a Deus como um ser supremo. E, na verdade, mas na colocação dele aqui, é que ele estava querendo dizer que Deus não ia se intrometer naquele assunto ou naquele contexto que Jó estava inserido, porque Jó estava devendo, Jó estava no vermelho. Então é como que se Deus ele é tão absoluto que ele não poderia ir de encontro às consequências que estavam sendo aplicadas na vida de Jó, isso de acordo com a visão de Elifaz. A visão de Elifaz, a interpretação de Elifaz era dessa forma. E nós precisamos direcionar isso para o outro lado da história, de que Elifaz, nesse ponto, ele também está errado. Nesse ponto, o argumento dele está pobre, nesse ponto está incompleto, não tem sentido. Então, o segundo tópico, o terceiro ponto, fala Deus caminha com os homens. Nessa parte da poesia, Jó expõe seus argumentos de forma mais clara. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como ele faz, que dá a entender. Então perceba aqui que Jó, nesse pensamento dele, ele completou toda a sua crença acerca dos atributos de Deus, acerca da transcendência de Deus. Ele não nega, ele diz que Deus sempre esteve presente na caminhada com o homem, que Deus não abandona o seu povo, que Deus não abandona as suas criaturas. E ele faz quando ele vai defender a transcendência, de uma certa forma ele acaba ignorando a presença de Deus, o cuidado de Deus dispensado sobre a humanidade. E é aqui que nós precisamos dar uma pincelada diante da nossa classe e mostrar o que, na verdade, Jó estava afirmando para Elifaz
através destas palavras é que Deus é transcendente, mas que Deus anda de mão dadas com o homem em meio à caminhada. Que Deus não desiste das suas criaturas, que Deus está sempre presente. Vamos passar agora para a nossa conclusão, que diz: estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para ele só os maus sofria, os infortúnios da vida. Ele estava convencido de que, ao se negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó dispunha contra a religião tradicional, que sempre associou as desgraças e cometimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado por Deus. Isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó o contrapõe e defendeu sua integridade e comunhão diante de Deus. Perceba que a teologia de Elifaz a todo custo queria colocar algo mais na conta de Jó. O que Jó não tinha e nem queria aceitar e nem aceitou, se contrapôs. Queria colocar pecado aonde não tinha. Então existe ainda essa teologia nos nossos dias. Existe ainda esses Elifaz com essas teologias, acusando as pessoas, acusando o dirigente, acusando o pastor, acusando o ministério da igreja. Ainda existe pessoas ainda com essa teologia, achando que alguma dificuldade que a pessoa passe está pagando por erros cometidos. E na verdade nem sempre essa é consequência de pecado, como era aqui na vida de Jó. Jó não tinha pecado. Jó ele não tinha desobedecido a Deus. Ele não tinha pecado contra Deus. Mas ele estava passando por uma provação para ser aprovado. Então nós precisamos desmitificar essa teologia dentro da nossa igreja e nós só vamos conseguir através das escolas bíblicas, através das lições bíblicas. Então não esqueça, querido professor, que a escola bíblica é um excelente lugar para nós estarmos ensinando a verdade e lançando para longe de todos os santos a questão da heresia. A heresia ela só se afasta da igreja quando a verdade é ensinada, quando a verdade chega e é pregada. Então nós precisamos continuar nesse propósito firme de anunciar o Evangelho. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.